Micropigmentação capilar, no tempos atrás, quando eu comecei a ver sobre a micropigmentação, eu via que a técnica era extraordinária, que ela poderia mudar a vida de uma pessoa. Porque hoje, se você for parar para pensar, você vê uma pessoa calva, né? A pessoa tem a calvície, que geralmente a parte superior é lisa, não tem nada de cabelo. E aí você vê as laterais cheias de cabelo. Então isso me dá uma fisionomia de uma pessoa mais velha, né? Velho, sei lá, acabado. E aí você vê a micropigmentação deixando tudo uniforme. Então qual a diferença do careca pro calvo? Que o calvo tá com uma expressão de velho e o careca, porra, o cara só raspou a cabeça. Ah, entendi. Tem essa diferença pra vocês. Poxa, mano, é inacreditável. Você vê a mudança nítida, né? E você vê também o semblante da pessoa depois que ela vê o trabalho feito. Você fala assim, cara, isso aí vale mais que dinheiro. Pô? Claramente que, lógico, precisamos do dinheiro porque é isso que faz dar andamento no dia a dia, na vida. É o que eu sempre falei em vários outros episódios e o Rafa vive me lembrando aqui. Cara, nós não pagamos as nossas contas com abraços quentinhos. Não. Exatamente. A gente precisa trabalhar e precisa ter esse retorno financeiro para que a gente possa melhorar e pagar nossas contas, cara. Sempre assim. A gente vai ganhando grana, vai reinvestindo em cursos para aprender cada vez mais e é isso. Então, você deixa as pessoas bonitas? Deixa, mas isso tem um preço. Você não pode fazer assim, não... R$20. Não, e não é uma coisa barata, né? Vamos combinar aqui que não é uma coisa barata fazer micropigmentação. Com certeza. Hoje, em média, você vai fazer uma cabeça, tá? O topo da cabeça. Você não vamos falar da cabeça inteira. Só o topo da cabeça. Pra galera entender aqui a metáfora do negócio, temos a cabeça Bruce Willis, que é aquela toda careca. Sim. E temos a cabeça... Dr. Burns, né, Sr. Burns? E o Homer Simpson, que é só em cima e do ladinho tem cabelo. Vamos falar então dela, que é aquela cabeça que o topo é liso e a lateral tem cabelo. Isso daí... Quanto que custaria para fazer o preenchimento de cima? Na realidade, a micropigmentação ela é avaliada por áreas. Então, digamos que Chega pertinho aqui. Digamos que o cliente ele quer fazer só as entradas, ou ele quer fazer só o meio da cabeça, ou ele quer fazer só a coroa. Ela é meio que por parte. Coroa e normalmente chama de bunda do macaco. Mas, pelo que eu entendi, isso aí é um procedimento inteiro. Porque perdeu todo o folículo da parte superior. Hoje eu, de Brow, cobro na média de R$3.900. Tá. Isso é um cliente. Para fazer a cabeça inteira? Para fazer a cabeça inteira, e geralmente são 3 sessões. Existe o porquê de 3 sessões. Por quê? Porque assim, cada pessoa ela é uma situação. Digamos que você já seja careca por alguns anos e seja calvo, né? Sim. Só tem os cabelos laterais. Digamos que você não tem o costume de andar com boné. Tá. Então você está com o couro cabeludo mais exposto ao sol. O couro com certeza ele vai ficar mais rígido, né? Uhum. Porque você vê que ele vai ficar mais, digamos que mais cascudo para você entender. Então, tem cliente que também tem a calvície, mas só usa boné, porque tem medo, tem vergonha, né? Ele acaba escondendo a calvície, né? Por causa do constrangimento. Sim. Então, são pessoas e pessoas. Então, vamos pegar a situação de uma pessoa que usa muito boné. Ela tem um couro cabeludo mais sensível. Digamos que ele fica mais úmido, digamos isso, né? Porque não suor, pega não evapora, sol, não sai nada, fica dentro do boné. Então, o meu jeito de trabalhar é da seguinte forma. Eu faço a primeira sessão e eu tenho que entender o couro cabeludo. Vai ter região que é mais sensível, que é mais leve, que é mais mole. Tem região que é mais dura. Geralmente a parte da coroa é a região mais dura que tem. Que é essa parte da bunda do macaco. Então, tem regiões. Então, eu procuro fazer... Eu falo peso de mão. A micropigmentação ela é feita um peso de mão mais sensível para mim entender no couro inteiro aonde vai fixar e aonde vai apagar. Até para ficar uma cor uniforme, até para ficar tudo bonitinho, tudo certinho. Você dá aquela maneirada na mão. Exatamente. Por quê? A micropigmentação capilar, nós sabemos que, se tratando da pele,
temos as camadas e subcamadas. As principais que todo mundo já conhece, que é a epiderme, derme e hipoderme. Então a micropigmentação ela é feita na derme. Então ela não alcança a camada mais profunda igual a tatuagem. Ah, sim. Quando ela alcança a camada mais profunda, que é a tatuagem, ela não sai nunca mais. Porque tem um responsável para segurar esse pigmento lá. Certo. E você já viu a remoção a laser? Não, nunca vi. Quando você vê lá no YouTube... já vi no YouTube e tal, mas pessoalmente eu nunca vi. Aquela máquina, quando ela... Por exemplo assim, você pega a tatuagem, aonde não tem tatuagem, o laser bate ali, você não sente exatamente nada, praticamente nada. Não tem dor de nada. Nada, é um clarão só na pele. Nada. Mas quando ela pega na tinta, parece que tá queimando. Ela dói muito mais do que se você estivesse fazendo a tatuagem. Nossa. Poxa, mas por onde vai sair essa tatuagem? Na hora você vê e vai ficando tudo branco, né? É. Você fala assim, poxa, tá saindo tudo, bicho. E não fica manchada a pele? Do jeito que tava a tatuagem? Dá uma lesão na pele. E como é que arruma depois? Então, é isso que eu tô te falando. Com o tempo, a célula vai se renovando e a pele vai voltando no seu estágio normal. Mas o que faz? Depois de 1 hora que o cara faz a primeira sessão, que o profissional faz a primeira sessão, parece que aquela tatuagem saiu na hora, mas não saiu. Depois de 1 hora, aquela tatuagem ela vai voltar do mesmo jeito que ela estava. Por isso que são feitas várias sessões para poder remover essa tatuagem. Ou seja, o preto, ela é a melhor cor para sair. Então, se tiver um vermelho, um amarelo, vai sair, vai dar uma clareada, mas não vai sair tudo. E sobre a cabeça que a gente estava falando, conclui. E por onde ela sai? Não, pelo sangue? Pela urina, pelas fezes, pelo suor. Ah, é? É por aí que ela sai. Por quê? porque o laser bate e desintegra aquela molécula. Porque e ela os fica macros são os responsáveis para segurar o pigmento na pele. Então, a micropigmentação, digamos que temos aqui as 3 peles, certo? A micropigmentação ela atinge a segunda camada da pele, certo? Ela atinge a segunda camada da pele. Sim. E não tem contato mais profundo. Então, com o tempo, essa micropigmentação ela tem que sair. Você já viu a sobrancelha das mulheres, que fica meio esverdeada? Que fazem esse tipo de processo? Elas ficam esverdeadas. Ela é a mesma camada da pele da micropigmentação, porque ela é uma micropigmentação, uma dermopigmentação. Então, esse pigmento, como que ele vai sair? Ele vai sair com o tempo. Então, se eu colocar o pigmento lá preto, com o tempo, o que acontece com ele? Ele vai clareando. Ele vai perdendo a cor. Então ele sai de um preto escuro para um preto mais claro. E aí ele fica um preto mais claro ainda. Aí ele vai para um castanho escuro, castanho médio, castanho claro, até ele vir ficando cinza e sair. Existem muitos erros na micropigmentação capilar, que é a profundidade. Então, se você vê, um exemplo, sobrancelhas de mulheres que estão esverdeadas foi porque alcançou a 3ª camada da pele, para você entender. Nossa, ficou bem fundo. Porque virou tatuagem. Putz. Então, muitos clientes falam assim, bro, por que você não faz essa micropigmentação para não sair nunca mais? Eu falei, porque se eu aprofundar, eu vou virar tatuagem. E se eu virar tatuagem, sabe o que acontece? O que era para ser um pinguinho, parecendo um pinguinho mesmo, parecendo um fiozinho, quando você aprofunda, ela volta e estoura ali em cima. Sabe quando você pega uma canetinha e faz assim num papel, aí fica aquele... Isso, ela pega e vai abrindo assim. Então, aí lá em cima ela estoura. E quando ela estoura lá em cima, ela estoura alterando o tom da cor. Então, imagine 15 mil pontos daqueles na sua cabeça esverdeado. Não, vai ficar terrível. Ou seja... O cara vai parecer o Coringa, cabelo verde. É porque na micropigmentação, respeitamos uma regra de distanciamento de um ponto ao outro. Mas a própria agulha, ela já não tem a calibragem dela ali? Existe uma calibragem, mas o que existe é você saber como fazer esse microponto na pele. Você não pode fazer ele tão junto, porque se você fazer ele tão junto, e se você aprofundar um pouco mais, com o tempo ele dá aquela leve estourada e ele vai colando no outro. Então dá a impressão que você pintou a cabeça. Você simplesmente pintou ela. Tem que parecer que tem cabelinho ali, né? A cabeça de um pelo. Exatamente. Tem que tirar por milimetragem ali, né? Exatamente. Então não é uma coisa fácil. E aí foi o que você perguntou. Dói? Isso, era a pergunta que eu ia falar. Zero dor. Zero dor? O que acontece é um incômodo. Tem um leve incômodo. Tem pacientes meus que... Em situações que até você vê que o cara tá roncando, cara. O cara tá dormindo e você tá fazendo uma parada nele.
E tá de boa. Então não tem sangramento, porque você não atinge uma camada mais profunda. É dor, não é dor. É um incômodozinho. É um arranhão. Pra quem tem tatuagem, cara, não chega nem perto, nada, não chega perto de nada. Não precisa de anestesia, não precisa de nada. Então ela é uma solução imediata. Então se você era calvo 10 anos, você fica, tipo, digamos, com cabelo em 20 dias. Nossa. Então, cara, é uma... E qual é o tempo que a pessoa tem que voltar pra refazer? Então, aí que eu te falei, voltando lá na sua pergunta lá atrás. Eu faço a primeira sessão, eu entendo a pele, aonde eu tenho que ter um peso de mão mais sensível. Sim. E depois de 7, 8 dias ele voltar para a segunda sessão e eu ter uma análise, aquela avaliação de saber, cara, essa região apagou um pouco, então essa região eu sei que eu preciso um pouco mais de peso. Isso, você tem que colocar mais. Outras regiões eu vejo que, porra, o pigmento ficou top. Então aqui eu posso fazer essa mesma linha que eu fiz. Então eu analisei o que eu fiz há 8 dias atrás, agora eu já sei como eu tenho que dar continuidade na micropigmentação. Então na segunda sessão... A segunda sessão então é uma semana aí, 10 dias? 10 dias. 10 dias. Aí nessa segunda sessão eu já tenho uma base do que eu tenho que... Como eu tenho que dar segmento da primeira sessão. Então eu vou fazendo pontos muito mais fechados e eu vou sabendo aonde eu tenho que pôr mais força e onde eu não tenho que pôr força. Entendi. Cara, na segunda sessão já fica fantástico, cara. Você já nem quase precisa da terceira. Precisa porque eu ainda não faço um fechamento total. Tá. Porque eu preciso que depois de 20 dias, aproximadamente 20 dias, esse cliente ele volte e aí eu vejo realmente tudo o que aconteceu nesse período. Aí eu vou ver todos os pontos, tudo que falhou e tudo que não falhou. Por mais que pode ser que tenha região que não, como o ponto ele não bate exatamente no mesmo lugar, pode ser que tenha ponto que naquela área era mais sensível então, e saiu mais fácil ali. Então, em 20 dias, 20 e poucos dias, eu consigo entender o que precisou para finalizar. Então, vou ver todas as regiões e vou finalizar. E é muito importante, principalmente a terceira sessão, porque aí você faz o fechamento. E aí isso vai depender muito de cliente para cliente. Tem cliente que gosta de um pezinho... cravado, tipo um Alexandre Pires, tem um que quer... A minha linha de trabalho, eu gosto de fazer um degradê na frente, para ficar bem suave mesmo. Para não chamar... Para ficar irregular, né? Exatamente. Eu prefiro também. Para ele não ficar tão... você olha o cara de pezinho, isso eu acredito que vai chamar mais atenção de quem tá olhando. Sim. Mas, cara, é sensacional. Quem vê na rua, o cara nem imagina. Só quem é micropigmentador tiver de perto, que pode falar, aí tem uma micro. Mas uma pessoa convencional, nada, esquece. Nem... E a galera, e é legal que devolve a autoestima, né? Você é doido. O cara fica felizão. Quantas vezes você já não escutou isso? Falando, pô, cara, obrigado. Você salvou minha vida, mano. Tô bem mais confiante, assim. Com certeza. É que na realidade é a parte da estética, né? A arte que nós levamos da beleza, ela já envolve isso. A barbearia já envolve isso. Você trabalhar com pessoas e autoestima. Você levar a autoestima para as pessoas. Essa é a premissa da nossa área. Sim, né? Com certeza. A área da beleza é levar a própria, né? A beleza para a pessoa. Ela precisa se sentir mais feliz, mais bonita, mais confiante. E esse é o nosso trabalho. A gente faz isso. Então a gente se mata para deixar aquela pessoa com o filtro do Instagram sem usar o filtro do Instagram. Exatamente. Não é isso? Mas o que eu acredito? Eu acredito que assim, o mercado está aí para ser explorado, certo? Eu acho que o barbeiro poderia entrar para esse mundo da micropigmentação, porque nós estamos falando de um trabalho fantástico, onde o barbeiro financeiramente vai explodir. Ele aumenta muito mais o rendimento dele, né? O ticket médio dele pode ser aquele valor lá, mas se ele colocar isso, esse serviço a mais na barbearia dele, ou no salão de beleza, né? Sim. Vai subir aí exponencialmente. Na realidade, assim, ele pode fazer em locais onde estejam locais arejados, que tem uma limpeza, mas só que ele tem que agir com a biossegurança, né? Tem que ter. Só que quem olha a micropigmentação de fora vai achar que nem você achou que era. Uhum, é uma tatuagem. E não é uma tatuagem, é uma dermopigmentação.